Glória a Deus. Queridos, eu não sei quantos de vocês já chegaram no culto, e eu já ouvi de tantos que chegaram aqui e falaram assim: pastor, parecia que você estava lá em casa ontem à noite, porque a mensagem que você pregou, tudo que nós falamos ontem, ou tudo que nós estamos vivendo, pastor, esse culto foi para mim. Quantos de vocês? Quantas vezes eu vim no culto e disse: meu Deus, esse pregador falou comigo, meu Deus, era para mim. Parece que tudo o que foi dito tinha a ver com aquilo que eu estava precisando, com o que eu estava vivendo. E sabe o que é incrível? É que por muitas vezes, como pastor, a gente realmente prepara uma mensagem para conduzir a igreja, e às vezes é intencional, às vezes de fato é intencional. Por exemplo, esse ano, nesse lugar onde nós estamos levando a igreja a ser assim como Jesus e amadurecer na fé, nós temos conduzido a igreja em algumas mensagens intencionais para te levar a crescer em Deus, a exemplo da mensagem O Sermão do Monte. Você pode soltar o teclado para mim, por favor? A exemplo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma mensagem que nos leva a ser conduzidos em uma vida espiritual, em uma vida cristã mais profunda em Deus. Agora, é verdade que algumas vezes a gente tem a tentação de vir e pregar por ambientes e situações que nós estamos vendo a igreja fragilizada e enfraquecida. E muitas pessoas pensam: o pastor está pregando porque ele sabe da minha história, ele sabe do que está acontecendo, ele sabe porque eu estou passando, então ele está pregando, porque ele ouviu do meu líder, do meu supervisor. E muitas pessoas se ofendem com a própria palavra de Deus. Isso já aconteceu? Ou já passou pela tua cabeça? Mas hoje à noite eu quero dizer para você que eu quero ser intencional mesmo. Hoje eu quero pregar para uma pessoa nessa noite. Talvez alcance em outras, mas eu quero pregar para uma pessoa nessa noite. É para mim mesmo. Eu quero colocar meu coração nesse lugar onde eu quero encontrar na minha fraqueza e na minha fragilidade graça e força do Senhor. Ao colocar o coração diante do padrão do Sermão do Monte, eu tenho percebido o quanto eu preciso crescer em Deus. O quanto eu preciso nessa jornada terrena avançar em deixar coisas para trás e seguir em direção a um estilo de vida que seja assim como Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: vocês devem ser perfeitos como o Pai é perfeito. Jesus coloca o padrão do Sermão do Monte, ele diz assim: há uma coisa que eu espero de vocês, é que vocês não fiquem no mesmo lugar, em que vocês amadureçam, em que vocês se aperfeiçoem na fé, em que vocês se aperfeiçoem na santidade. Vocês não podem se manter com os mesmos pensamentos, com o mesmo padrão, com as mesmas atitudes. Vocês precisam mudar. Vocês precisam ter uma transformação interna que reflete externamente. Ao pregar para vocês nessa noite, eu pedi ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, talvez essa seja a mensagem que o Senhor mais esteja trabalhando no meu coração em todos os anos da minha vida. Talvez o Sermão do Monte seja o lugar mais desafiador que eu tenho para viver, para estar. E ontem à noite, quando eu estava preparando o Sermão do Monte, e depois quando a Naine voltou para casa, depois da conferência de mulheres, eu não conseguia de fato ainda colocar meu coração para descansar no Senhor. Eu fui para o quarto, para um outro quarto, e comecei a orar. E ao passar pelo Sermão do Monte de novo, eu vi o quanto meu coração ainda precisa ser colocado diante do Senhor. E ao ler de novo o Sermão do Monte, aquilo que Ele espera de nós, os 8 posicionamentos que Deus espera, de posturas para nós cultivarmos o nosso coração, enquanto caminhamos nessa terra, eu disse: Deus, se eu levar a minha vida toda aplicando essas verdades, ainda que eu tente ser 100% intencional, eu não conseguirei ser o suficientemente bom. Então o Senhor está nos chamando a esse lugar, dizendo: eu não espero que você seja bom, eu espero que você encontre a minha bondade na jornada, e saiba que eu te darei força no caminho para ser como eu não pedi algo que é impossível. Ao ler o Sermão do Monte, quando inicia o Sermão do Monte, ele diz: eu espero 8
8 posturas internas, não são externas, 8 posturas internas, e você pode procurar todas essas mensagens do Sermão do Monte na internet, elas estão lá no site da comunidade, no canal do YouTube da comunidade, mas ele pede, sejam pobres de espírito, reconheçam quem vocês são diante de mim, reconheçam que toda a tua força está em mim. Ele continua dizendo, felizes são aqueles que choram pela sua realidade espiritual, quando você reconhece suas fraquezas, seus pecados, quando você demonstra que você não é forte o suficiente, e que você não dá conta sozinho, que você seja humilde, e que você trate os outros com humildade, que você não deixe o orgulho entrar no seu coração, e que você tenha fome e sede de justiça. E só aí, eu não sei você, mas só aí meu coração já para e diz, o quanto eu preciso crescer. Sejam misericordiosos, Jesus disse, se querem viver uma vida segundo o meu padrão, sejam misericordiosos, sejam puros de coração, puros, sejam pacificadores, não joguem gasolina no fogo para aumentar aquilo que já está queimando no coração. E ele diz, suportem a perseguição. E depois eu já preguei para vocês, ele disse, quando vocês colocam isso no coração de vocês, vocês vão ter que resistir 5 tentações. E ele continua dizendo no mesmo, lembra, aqui está dividido em capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. Mas Jesus estava sentado no monte, falando para uma multidão como vocês. Jesus estava dizendo assim, se vocês tiverem essas 8 posturas internas, vocês vão trabalhar isso, e vocês vão ter que resistir a 5 tentações. E ele continua falando, e eu preguei sobre vocês, ele disse, cuidado para não matar pessoas no coração de vocês. Cuidado para não carregar mágoas no coração de vocês. Ele continua dizendo, vocês vão ter que resistir à tentação do adultério e do divórcio. Vocês vão ter que resistir à tentação de ficar falando e jurando falsamente, que seja o sim de vocês sim, o não de vocês não. E ele ainda continua dizendo, vocês terão uma tentação de vingar aquilo que ofendem vocês. E eu digo para vocês, não é olho por olho, dente por dente, carreguem a capa, andem mais uma milha. E ele diz então, não amem apenas os amigos, amem também os inimigos. E ele nos ensina a vencer essas 5 tentações, e a olhar para isso de novo. Gente, eu preguei cada ponto desse para vocês aqui, e ao colocar meu coração diante de Deus, eu vi o quanto ainda eu preciso me enfraquecer diante de Deus, para fortalecer diante dEle. Então nós chegamos no capítulo 6 do Sermão do Monte, lembra? Jesus continua só dando as verdades. E eu não quero entrar no capítulo 6 profundamente hoje, porque eu vou fazer isso semana que vem. Eu ia pregar sobre o capítulo 6 hoje, eu preparei o capítulo 6 para pregar para vocês hoje, mas eu estava tendo algumas lutas interiores, eu estava tendo algumas lutas no meu coração, e eu não podia acreditar que depois de anos em fé, anos pastoreando, eu poderia permitir essas pequenas sementes atacarem meu coração. E eu vou demonstrar um pouco da minha fragilidade diante de vocês nessa noite. Eu não podia acreditar que depois de tanto tempo e sendo trabalhado pela palavra de Deus, eu poderia deixar isso penetrar em áreas do meu coração e causar algo no meu espírito. E devagar me paralisar e fazer pensamentos penetrarem na minha alma que eu não poderia acreditar que viriam. E eu estava preparando o Sermão do Monte, e eu fui para ele de novo. Então eu ouço o Senhor falando no meu coração: Márcio, você quer o reconhecimento de quem? De homens ou do céu? E no capítulo 6, Jesus está falando: se vocês guardarem esses 5 posicionamentos do coração, vocês serão vitoriosos e terão uma recompensa.
Sabe, queridos, quando Jesus começa a falar sobre os 5 posicionamentos, eu vou pregar para vocês semana que vem sobre servir, isso tudo está no capítulo 6, se você ama a palavra de Deus, vá para a palavra de Deus essa semana no capítulo 6 de Mateus. Então Jesus ali está ensinando sobre como nós podemos servir, como nós podemos dar, ser mais generosos, como nós podemos orar, e como o jejum não é uma opção. Ali o texto diz, não é se jejuarem, mas Jesus está dizendo quando jejuarem. Jesus está nos ensinando a abençoar. São 5 posicionamentos do coração que te darão recompensas. E você, ao ler a palavra de Deus, e Jesus foi o homem na Bíblia que mais falou sobre ter recompensas, e ele prometeu recompensar. Quando eu ouço pessoas dizendo assim, eu trabalho por recompensa, eu trabalho para que Deus possa liberar sobre a minha vida, existe algo que pode ser apresentado como interesseiro, mas quando nós temos o coração genuíno para fazer coisas que os homens não estão vendo e que Deus se agrada, certamente Deus irá nos recompensar. E sabe o que nós vamos precisar aprender para aplicar essas 5 coisas em nossa caminhada cristã? Se nós vamos querer fazer isso para que Deus nos recompense, ou para que o homem nos recompense. E hoje o que eu quero compartilhar com vocês é, de quem nós estamos esperando os elogios? De quem nós estamos esperando o reconhecimento? E nós fazemos tudo o que fazemos pensando em quem? E quando isso não acontece, as expectativas não são supridas. Quando aquilo que nós aguardamos como um elogio, como um aplauso, como uma valorização, seja dentro de casa, seja da mãe que chega, trabalha o dia todo, está servindo os seus filhos, servindo o seu marido, servindo a sua casa, e ela não é honrada nem valorizada. Quando isso não acontece, que tipo de semente entra no nosso coração? Quando um pai que trabalha o dia todo, que se esforça para dar aquilo que ele conseguiu construir até agora para a sua família, quando isso não é valorizado, que tipo de semente entra no coração? Quando o chefe, quando o pastor, quando o líder, quando as pessoas não nos reconhecem, o que entra em nosso coração? Quais são as expectativas que frustram a nossa alma e a nossa caminhada, e a gente deixa de olhar para as coisas com a pureza de Deus, com a misericórdia de Deus, com o olhar de Jesus? Então a gente deixa sementes penetrarem em nosso coração, e elas começam a se tornar gigantes que podem nos derrubar. Começaram a nos derrubar com uma pequena pedra, mas se tornaram gigantes na jornada, e a gente foi contaminando o coração, e a gente foi deixando as coisas para trás, e a gente se tornou pessoas que se irritaram, que se afastaram da pureza e deixaram o amor do lado de fora. E a gente diz, quer saber de uma coisa? Eu vou viver por mim mesmo, eu vou guardar meu coração, eu não vou me deixar me ofender, porque as pessoas só ofendem, as pessoas não reconhecem, as pessoas não valorizam. E eu quero dizer para você, esse não é o caminho da jornada que Deus nos ensinou. Jesus disse, olha para dentro do teu coração, avalie a sua alma. Você sabe, queridos, quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, no versículo 2, ele está falando sobre doar, e eu quero falar sobre semana que vem sobre isso, mas eu quero pegar alguns versículos que têm raízes profundas aqui. Diz assim, portanto, quando você der esmola, e a minha atenção não está nisso, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Diga comigo, honrado pelos homens. É esse o ponto que eu quero trazer nessa noite. A honra dada pelos homens. Jesus disse, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Jesus nos ensina como nós vamos atrair a recompensa. Antes de falar sobre isso, eu quero que você entenda, o Sermão do Monte é a maneira que Jesus nos ensina a ter a vida cristã mais próxima do padrão do céu, a ter um impacto ministerial.
e a guardar o nosso coração. Quando aplicamos essas verdades, nós pegamos o nosso coração que está esfriando e nós colocamos ele para queimar na fogueira do Espírito Santo. Quando nós olhamos para essas verdades e nós ponderamos isso, hoje quando nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conheces. Essa música, eu me lembro quanto ela teve impacto no meu coração, na minha juventude. E ao ouvir ela de novo aqui, a verdade continua sendo a mesma. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e me levanto. Tu sabes as intenções do meu coração. Tu sabes, Senhor, quando eu espero honra dos homens e quando eu espero honra do Senhor. E Jesus então está dizendo aqui, Ele diz, quando vocês esperam reconhecimento humano, honra humana, e Jesus então Ele enfatiza que quando uma pessoa, ela espera a recompensa dos homens, elas terão a sua recompensa vinda dos homens. Mas quando elas esperam a sua recompensa do Pai, a sua recompensa virá do céu. E Jesus então está ensinando, quando vocês aplicarem essas coisas, que nós vamos falar semana que vem, tem coisas que vocês vão ter posturas externas, que as pessoas vão ver, elas vão honrar, elas vão reconhecer, elas vão aplaudir, mas tem posicionamentos que são internos, que ninguém vai ver, que ninguém vai aplaudir, que muitas vezes você está trabalhando no teu coração, você está segurando a tua língua, você está guardando da mágoa não entrar, você está procurando manter seus olhos em humildade, em pureza. Então nesse momento você está posicionando o seu coração internamente, e pessoas não estão vendo, e às vezes até elas olham para você e dizem assim, cara, não está acontecendo nada com você, você não está mudando em nada indo para a igreja, e eles não sabem o que Deus está trabalhando na sua vida. E existem posicionamentos que são eternos. Existem os externos, os internos, e existem posicionamentos que são eternos. E sem recompensas que serão externas. Outras recompensas serão internas. Existem momentos que Deus vai trazer reconhecimento para mim e para você, em que todo mundo vai dizer, uau, olha como Deus está abençoando essa pessoa. Mas existem momentos que Deus vai te recompensar no lugar secreto, e você vai ouvir a voz dEle, e você vai entender coisas do coração dEle, e você vai estar pleno diante dEle, e você vai dizer, obrigado Senhor, porque eu sei a jornada que eu estou construindo de relacionamento contigo. Mas existem coisas que são eternas. Eu estava com um grupo ministrando sobre Apocalipse, o grupo do TD, e eu disse para eles, queridos, eu sei que lá na eternidade, quando nós estivermos diante da presença de Jesus, e todos nós formos receber a nossa recompensa, eu sei que tem pessoas na minha congregação que nunca pegaram o microfone. Eu sei que tem pessoas que estão serviram a avó da Naine como pastora, serviram os pais da Naine como pastores, estão nos servindo como pastores. Porque tem gente nessa casa que eu cresci como adolescente, vendo essas irmãs servindo, cuidando, fazendo célula, orando pelos enfermos. Eu vi essas irmãs cuidando do apoio. A avó da Naine passou, os pais dela vieram, e eu vi essas irmãs continuando servindo no Senhor. Os pais da Naine passaram, nós estamos aqui nesse momento, e elas continuam servindo. Nos honram de uma forma, nos abraçam, e diz, pastor, nós estamos juntos. Eu sei que nós vamos passar, e elas podem ainda continuar servindo, mas eu sei que nenhuma recompensa minha, ainda que eu traga elas aqui, esses irmãos aqui em cima do altar, dizem, irmãos, esses têm servido por 30 anos na casa de Deus. Ainda que vocês tragam todos os presentes para eles, isso não será uma recompensa digna deles. Mas eu sei que quando eles entrarem pelos portais eternos, eles se encontrarem com Jesus, e Jesus trouxer a recompensa em suas mãos, e Ele entregar para elas, para esses irmãos, e falar, vinde bendito dos meus pais, eu conheço as suas obras, e aqui está a minha recompensa que eu trago comigo.
tem recompensas que são eternas. E é por isso que há tanto trabalhar. E eu penso, queridos, depois de perceber esse momento em Deus, hoje de manhã eu fui tão tocado pela presença de Deus na hora da adoração. Eu coloquei meu coração diante de Deus novamente, dizendo: Senhor, o quanto eu preciso ser trabalhado no Espírito, no meu coração para isso. E Jesus então ele diz: não tirem os olhos da recompensa, posicionem o coração de vocês olhando para a recompensa. Sim, há uma recompensa externa, há uma recompensa interna e há uma recompensa eterna. Em Mateus capítulo 6, versículo 4, Jesus diz: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, coisas que você faz em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, Pastor Samuel me mandou hoje uma versão que diz: o Pai que vê em secreto, em público te recompensará. Existe uma coisa que nós fazemos e há uma recompensa. No versículo 18, então Jesus está dizendo: se você fizer isso, você vai ter recompensa. Se você fizer isso, você vai ter recompensa. Pastor, é muita soberba querer trabalhar por recompensa. Então você é pouco bíblico e muito carnal. Quando você avalia o teu coração, que ele trabalha com intenções de uma recompensa para aparecer, porque a recompensa que vem de Deus não é para aparecer, é para te colocar num lugar que Ele te colocou, porque você está pronto para estar naquele lugar. Quando a gente pensa assim: eu não vou trabalhar por recompensa, porque eu não quero me aparecer, é porque no teu coração ainda tem desejo de aparecer. É porque tem coisas ainda que precisam ser trabalhadas no seu coração. E eu falo isso como quem há muito tempo atrás olhava para pessoas que diziam isso e diziam assim: não, eu não posso querer isso. Eu me lembro quantas vezes a Nani chegava para mim e ela dizia: amor, eu faço isso porque eu amo, mas porque eu sei que Deus vai me recompensar. E eu dizia assim: não, mas isso é muita soberba no coração, querer fazer para recompensa. E ela disse: não é para ser recompensado diante dos homens, é para ser recompensado diante de Deus. E Ele então sequer te apresenta diante dos homens. Você sabe, o nosso coração às vezes tem posturas que são tão manifestas de orgulho, e a gente avalia a palavra de Deus de uma forma tão equivocada. Nós vamos avaliar a palavra de Deus debaixo de uma pureza de coração. Versículo 18, quando Jesus está falando sobre a oração, sobre esse lugar, se você ora, se você coloca diante de Deus, Ele diz: se você faz isso, eu vou te recompensar. E Ele diz: para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê o seu jejum em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, Gente, se você entendesse o poder do jejum e a recompensa que o jejum tem, você começaria a trabalhar uma vida de jejum constantemente, permanente. Jesus, Ele falou sobre as recompensas, e eu peguei alguns textos, porque são tantos, são muitos textos. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória. Ele está falando quando Ele voltar para a terra. Ele está falando quando Ele vier com os seus anjos. Jesus está dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as intenções do coração. É isso? Não. Jesus não irá recompensar intenções. Jesus vai recompensar o que foi feito. O que foi feito. Por isso, eu preguei para vocês esses dias. Gente, o Sermão do Monte diz que nós podemos julgar. O que nós não podemos julgar são intenções. Nós podemos julgar frutos. Frutos são atitudes. Jesus está dizendo: ei, eu recompensarei o que você fez. Não se engane. E não é na forma negativa, mas é na forma positiva. Jesus está dizendo: mãe, eu vou recompensar cada dia que você gastou cuidando dos seus filhos, parecendo diante dos homens que aquilo era um trabalho
sem muito reconhecimento. Pai, eu vou liberar sobre você cada postura que você fez para a sua família, cada renúncia, aquilo que o homem não reconheceu, eu vou reconhecer, e eu trarei comigo. Eu trarei comigo. Tem coisas, queridos, que homem nenhum vai conseguir nos honrar, homem nenhum vai conseguir nos reconhecer, e na maioria das vezes eles não farão isso. Por isso que numa caminhada e numa comunidade de fé, nós aprendemos o fato de honrarmos pessoas, de reconhecer pessoas e de valorizar pessoas, mas isso não é o importante. Nós não podemos fazer isso pensando na recompensa humana, mas pensando na recompensa eterna. E Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu separei esses textos porque eu não sei quantos de vocês na jornada onde Deus está te chamando para algo novo, ou para trabalhar coisas no seu coração, Ele permite que situações aconteçam em sua vida, para posicionar o seu coração no lugar certo. Aquele que estão em Deus, o maligno não lhe toca, e ele está ao teu redor trabalhando para que você cresça. Por isso, se você for perceber, você não é o mesmo desde o começo do ano. Você começou a transformar coisas em sua vida, mudar coisas em sua vida, porque você posicionou o seu coração no lugar certo. E ao posicionarmos o nosso coração no lugar certo, Deus começa a trabalhar em nós, Deus começa a mudar o nosso coração, Deus começa a nos fazer olhar para coisas que nós fizemos no passado, e Ele restaura essas coisas, e Ele nos coloca em um novo nível. Mas existem momentos, como eu preguei semana passada, o que o Evangelho fez em você, existe um momento em nossa caminhada, que Deus espera de nós uma postura nova do coração, e quando Ele não vê que estamos trabalhando nessa postura, Ele prepara, Ele pressiona, Ele nos lidera, porque o governo de Jesus, ele é sensacional, Ele nos lidera a esse lugar, para que nós não deixemos o nosso coração sem crescimento nele. É impressionante como algumas coisas que não nos machucavam, não nos feriam, como coisas que a gente diz, já vencemos, voltam com uma força em nosso coração. Esses dias, queridos, eu vou contar um pouquinho da minha jornada. Eu era uma pessoa, por ser um sanguíneo, era uma pessoa que me ofendia facilmente, e ao mesmo tempo perdoava facilmente. E muitas vezes eu me paralisava porque pessoas falavam, ou eu crescia em orgulho e em soberba porque pessoas elogiavam. Porque a gente odeia crítica, mas a gente ama elogio. A gente odeia que pessoas digam para nós como nós estamos errando, até quando os amigos fazem isso com o coração correto. O Senhor nos ensina a fazer isso com o coração correto, mas quando pessoas vêm expor por maldade, ou sem justa causa, como isso nos fere. Mas por outro lado, como os elogios crescem em nós, como os elogios nos tornam pessoas que são colocadas em um patamar, como aquilo aumenta em nós uma coisa e vai ensoberbecendo o coração, é impressionante isso. E quando eu tive que lidar com essas coisas, e um dia eu apresentei isso diante do Senhor, e eu disse: Senhor, eu quero que tanto os elogios quanto as críticas, quando uma pessoa elogiar e falar: uau pastor, como a tua mensagem é incrível, uau pastor, o que vocês estão construindo, uau pastor, olha o que vocês estão fazendo, uau pastor, vocês, e todos os elogios, eu disse: Senhor, quando tudo isso acontecer, eu quero me abaixar, e todos os elogios serem direcionados para o Senhor. Mas Senhor, eu também quero que quando as críticas vierem, e elas vêm, e elas nos machucam, elas nos ferem, eu também quero me abaixar, e eu quero que todas as críticas sejam colocadas no Senhor, e o Senhor traga justiça sobre essas críticas. Então Senhor, eu decidi não deixar elogios contaminarem o meu coração, e nem as críticas ferirem o meu coração. Então, queridos, eu sei quem eu sou, eu não me ensoberbeço facilmente, e eu também não me firo facilmente, eu não me ofendo facilmente.
Eu guardo o meu coração, Naime sabe disso, o quanto eu procuro dizer, não, essa pessoa não fez isso porque quis, não, essa pessoa não foi intencional, não, essa pessoa não quis dizer isso. Eu sempre coloco isso para preservar meu coração. Eu já vi pessoas saindo daqui falando coisas absurdas sobre nós, sobre essa igreja, sobre como nós lideramos, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre os meus sogros. Eu já vi pessoas elogiando e dizendo, pastor, vocês são demais, e na próxima semana saindo falando que nós éramos de menos. Eu já vi tanta coisa, e se eu deixasse isso crescer no meu coração, eu não poderia pastorear, porque eu subiria aqui e eu atacaria vocês. Eu diria, olha, vocês são maus. E eu nunca fiz isso, e não vou fazer. Mas eu me peguei esses últimos dias, num ataque da minha alma. Primeiro eu comecei a perceber, o quanto os elogios estavam me fazendo bem. O quanto aquilo estava afagando meu coração. Pastor, que mensagem. Pastor, hoje você foi incrível. Uau, pastor, hoje a tua palavra foi uma espada afiada. E eu comecei a perceber que aquilo começou a encher meu coração. E eu começava a esperar as pessoas virem no final do culto. Eu disse, Deus, mas eu nunca precisei disso. Chegou um dia que eu cheguei em casa e falei para a Nani, eu falei, porque você sabe quando a palavra vai bem, quando ela vai mais ou menos, quando ela vai mal. Não há pastor que esteja nos seus melhores dias sempre. Esse dia eu cheguei em casa e falei para a Nani, falei, escuta, por que você quando chega no final você não me elogia? Ela disse, você está precisando disso? Isso é o mínimo que uma mulher tem que fazer com o marido. Eu percebi isso crescendo no meu coração. Eu percebi não. Isso foi crescendo no meu coração porque eu não percebi. Porque quando a gente está debaixo de elogios, a gente não percebe. Quando a gente está sendo afagado no ego, a gente não percebe. Quando a gente está sendo reconhecido, a gente não percebe. Eu fui convidado para ministrar em uma conferência e aquilo causou algo no meu coração de satisfação. Por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu tinha vivido. Eu fui nessa conferência com o meu coração gente, mas eu estava tão feliz, eu estava tão animado. E assim, estava tão... E de repente, Deus... O pastor Oca estava comigo e eu fui pregar às tardes. Uma sessão veio 20 pessoas, na outra vieram 25 pessoas. Numa conferência de 500 pessoas. Ninguém queria ouvir o que eu estava querendo falar. E eu saí dali e ainda disse para o Oca, não, eu não me importo com pessoas, com quantidade de pessoas, porque eu faço para Deus e isso para mim não me importa. E eu, Oca, nossa, esse pastor é top mesmo, né? Não falou, mas eu acredito que pensou. E aquilo de fato aparentemente não tinha tocado no meu coração. Algumas pessoas vieram no final, nossa, que palavra, nossa. E aquilo, uau, que bem. Eu fui pregar à noite. Eu preguei à noite, eu senti Deus fluindo, foi bom. Mas chegou uma pessoa no final da mensagem. E ela disse-me assim, você sabe que quando eu olhei para você, eu te subestimei. Eu disse assim, esse cara não vai pregar nada, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que não sei o quê. Eu te subestimei, mas olha, foi boa a mensagem, hein? Eu disse, gente, quem pensa uma coisa dessa, e acho que a maioria de vocês pensam, mas quem vem e fala. Então, uma lição dessa mensagem, nem tudo que você pensa, você fala. Depois, eu comecei a lembrar de pessoas que saíram, e começou a vir coisas no meu coração, pessoas que saíram da igreja dizendo assim, tua mensagem é rasa. Tem gente que saiu daqui da igreja dizendo assim, pastor, eu estou indo embora dessa igreja porque a tua mensagem é muito rasa, eu vou para um lugar que tenha teologia, que queira me ensinar mais coisas profundas da Bíblia. A tua igreja é uma igreja de gente rasa. E aquilo começou a vir no meu coração, e eu comecei a dizer, Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a me ferir com aquelas coisas. Então, algumas coisas, não de amigos, mas de pessoas que estavam passando na minha vida em um momento, em uma estação, coisas que eles faziam, começavam a me ferir, me magoar. E ontem à noite, quando eu fui para essa parte do Sermão do Monte,
o Senhor começou a falar comigo: Márcio, o que está acontecendo com você? E o Senhor me lembrou o dia que eu subi aqui em cima, e eu até disse para vocês já isso, talvez até com um pouco de orgulho no meu coração. Eu disse que eu fiz uma oração lá na sala de oração, quando muitos pastores estavam dizendo: uau, o que vocês estão construindo, o que vocês estão fazendo, que coisa incrível, e gente até de fora elogiando esse lugar. E eu subi lá e olhei para a igreja de madeira, e eu disse para o Senhor: Senhor, mantenha o meu coração de madeira, porque o dia que ele tiver o tamanho dessa construção, eu não sirvo mais para liderar essa igreja. E o Senhor falou comigo tão forte, e Ele disse: onde está o teu coração de madeira? Por que você quer o reconhecimento dos homens, Márcio? Por que você está se ofendendo com a crítica dos homens? Sabe, queridos, eu percebi o quanto meu coração precisa se posicionar num lugar. E eu pensei: Deus, mas eu já venci isso, isso é tão infantil. Deus, isso é tão menino. Deus, como que pode um pastor no lugar que eu estou ainda deixar isso penetrar o coração? E Ele disse: isso não tem nada a ver com o lugar que você está, isso tem a ver com o lugar que eu quero te colocar. Porque eu estou te chamando para posicionar o teu coração em mais jejum, em mais oração, e você não está me ouvindo. Eu estou chamando você para ter mais disciplina espiritual, e você não está me ouvindo. E eu permito que coisas apareçam no teu coração para você ver o quanto frágil você é, o quanto você precisa crescer em mim, e o quanto você precisa de mim. E sabe, queridos, eu comecei a perceber o quanto de nós precisamos, porque o homem foi feito para o amor, o ser humano foi feito para o amor, foi feito para ser honrado, foi feito para ser reconhecido, foi feito para ser valorizado. O homem, a mulher, a criança, o jovem, todo, a humanidade foi criada por Deus para o amor. E quando não recebe isso, esse homem precisa que a sua alma seja preenchida disso. Então vem o Espírito de Deus que diz para você: olha para mim, veja a minha recompensa, tenha atenção nos meus olhos. A Carla hoje cantou, ela disse: Senhor, nós queremos que os seus olhos estejam sobre nós. Quando nós servimos, o nosso olhar está para quem? Quando nós servimos, nós estamos olhando para quem? Para Jesus? Ou para quem nós servimos? Para o nosso líder? Nós esperamos reconhecimento dentro de casa, e está honesto pensar nisso. Mas chega um momento que você precisa saber: eu vou posicionar meu coração, dizendo: Senhor, eu vou fazer para o Senhor. Eu vou posicionar o coração no Senhor. Eu vou entregar, e além de olhar para o Senhor, eu sei que o seu olhar estará sobre mim, porque quando o seu olhar não estiver sobre mim, o olhar dos homens estará sobre mim, e quando o olhar dos homens estiverem sobre mim, eu vou querer aplausos humanos, eu vou querer que homem afague o meu ego, eu vou querer que homens me reconheçam, e nada disso vai me suprir. Queridos, nenhum elogio humano, reconhecimento humano vai suprir o seu coração. Mas também nenhuma mágoa, nenhuma ferida, nenhuma amargura vai conseguir te perturbar o suficiente quando você tem o olhar dele, quando você está olhando para ele. É por isso que o Senhor Jesus, por revelação, Ele disse para o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, Ele disse: cuidem. Então Ele está dando um conselho para mim e para você: ô vida plena, ô Márcio, ô meu amigo, cuide, para que você não se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos: ninguém pode te excluir da graça de Deus.
Eu vejo pessoas indo embora, eu vejo pessoas fugindo da presença do Senhor, porque pessoas machucaram, porque pessoas feriram, porque pessoas falaram, porque pessoas olharam esquisito, porque pessoas humilharam. E eu quero dizer, ninguém pode te tirar de uma igreja. Ninguém pode te tirar da presença de Deus, ninguém pode te tirar da graça de Deus. Nós, somente nós, nos tiramos da graça de Deus, quando nós deixamos raiz de amargura, um olhar, uma palavra, uma humilhação, um gesto, um aplauso, um ego, e quando nós não recebemos, aquilo que não recebemos causa amargura em nosso coração, e a amargura é uma raiz que ela é penetrada em um vaso raso, e ela vai se aprofundando no solo do nosso coração, e ela vai causando um estrago, ela vai quebrando tudo, e ela contamina muitos, e ela traz perturbação na alma. Quantas pessoas estão amarguradas, e saíram desse lugar da presença de Deus, por coisas que falaram, que olharam, que deixaram de fazer por você. E eu comecei a perceber, e lembrei até de uma história. A Nani chega de uma conferência de mulheres que ela foi pregar, e uma mulher chega para ela no final da conferência e diz assim: você sabe que quando eu vi tua foto no folder da conferência aqui da nossa igreja, eu pensei, nossa, eu conheço a pastora Sheila, tão metida, entojada. Tudo bem a pessoa pensar assim, eu volto a dizer, a pessoa pensar isso, mas a pessoa ter coragem depois de uma conferência falar isso, né, gente? Ela chegou e disse assim: eu achava você entojada, metida, intragável. Tipo, disse que falou um monte de coisa. A Nani falou... Mas agora, depois dessa mensagem, nossa, como você é maravilhosa, como você é incrível, como, meu Deus, como Deus falou comigo. Me perdoe por ter pensado isso de você. A gente pode deixar raízes de amargura penetrar no coração por coisas que filhos falam, por coisas que pais falam, por coisas que amigos falam, que líderes falam, que chefes falam. Isso pode nos tirar da graça de Deus. Nos tiram, igreja. Nos tiram a ponto de nós não percebermos que o nosso coração deveria estar posicionado num lugar e de repente ele está decrescendo, ele está caindo. Jesus ensinou como nós precisamos enraizar o nosso coração em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 23. Ele diz: quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, não, essa pessoa não trabalhou, não posicionou o coração, não guardou a sua vida, não trabalhou as 8 intenções do coração: ser humilde, ser puro, ser manso. Não, essa pessoa não está trabalhando o coração, não, essa pessoa não está vencendo as tentações. E quando essa pessoa não posiciona o coração em Deus, que é o que nós vamos falar semana que vem, essa pessoa não tem raiz. Queridos, cuidado para o evangelho que está trabalhando em você ter uma raiz muito rasa, ou estar em meio à raiz de amargura, que mata a raiz do evangelho. Recebe com alegria a palavra no domingo, recebe a alegria da palavra na célula, recebe no Aliança Plena, recebe na educação de filhos. O casamento não muda, a vida espiritual não muda, seu destino não muda. Por quê? Porque ainda a raiz de amargura, ainda o coração não foi posicionado. E Jesus está dizendo: não adianta receber com alegria, porque quando todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece a palavra durante 4 meses. Por 1 semana, por 2 dias, quando surge alguma tribulação, quando surge uma perseguição por causa da palavra que foi plantada, porque o inimigo vem para bicar a palavra, o inimigo vem para roubar aquilo que Jesus está construindo, logo essa pessoa abandona a palavra. Eu já vi gente abandonando o casamento, abandonando filhos, abandonando o ministério, abandonando a fé. Jesus continua dizendo: quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano do dinheiro, das riquezas, sufocaram a palavra, tornam a palavra infrutífera.
Mas o 23 ele diz: e quanto à semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus está dizendo, há um progresso na colheita, na recompensa. Quando você começa a guardar em boa terra a semente, saiba de uma coisa, você vai começar a colher 30, 60 e 100. Às vezes a tua colheita vai começar com 10, às vezes com 20, depois ela vai crescer para 30, mas certamente quando chegar no 100, a tua recompensa virá das mãos daquele que vai te encontrar na eternidade. E nós aguardamos essa recompensa, nós aguardamos com alegria. Por isso, queridos, muitas vezes nós somos tentados a nos ofender, depois de tanto trabalho diante dos homens, depois de tanto esforço para manter uma coisa ali, e você diz, Deus, eu trabalhei tanto, Deus, eu me esforcei tanto, Deus, eu fui tão fiel, Deus, eu procuro colocar o meu coração, e Deus então ainda permite coisas acontecerem no seu coração, não é para te machucar, mas é para posicionar o teu coração num lugar mais alto, é para trabalhar em áreas na sua vida, para que você possa estar tão firme, tão consolidado, quando Ele começar a construir o grande prédio que Ele tem para você. E eu quero dizer para você, queridos, há uma recompensa sobre a sua vida, há um ministério, há uma promessa, há uma liberação de prosperidade, há algo que Deus quer fazer, há algo que Deus quer te reconhecer, mas Ele precisa que você esteja no lugar certo. Às vezes eu penso assim, Deus, o Senhor precisa trabalhar dessa forma com a gente, colocando nosso coração nesse nível de fragilidade. Então o Senhor mostra aqui no capítulo 6, que Ele honra quem aplica a pequenez do Sermão do Monte. Essas coisas pequenas, atitudes pequenas do coração, Ele honra. Você sabe, queridos, quando nós somos fracos, e o apóstolo Paulo, ele disse isso em 2 Coríntios, e eu encerro com isso. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ele diz, minha graça é suficiente a você. Você pode dizer isso para a sua alma, diga, minha alma, a graça do Senhor é suficiente para você. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe, queridos, a gente não vence do dia para a noite algo no coração. E de repente você percebe que aquilo cresceu no teu coração e você precisa lidar com aquilo. E eu quero dizer para você uma coisa, não é vencer o negativo, não é vencer aquilo que ataca o coração. Isso talvez seja o primeiro ponto, mas a prática disso não é combater o negativo, é colocar o positivo no coração. É dizer, Senhor, eu sei que isso não é bom, então eu vou construir. É o que nós cantamos hoje. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Você cantou isso. Senhor, sabe o que é? Tem coisas negativas aqui, a raiz de amargura penetrou. Deus, eu estou sendo atacado, Deus, então como que eu vou fazer? Ah, pastor, ok, é isso mesmo. Pronto, vamos nos posicionar aqui. Veio elogio? Opa, eles brincaram comigo hoje, assim, pastor, parecia o Matrix, né? Veio elogio? Para cá. Veio ofensa? Para lá. Então, não é isso. Não é você dizer, eu sou forte o suficiente para elogio, Jesus. Acusação, Jesus. Não é isso apenas. É você não se ofender, é você decidir não se ofender. Mas como você faz isso? Pastor, como eu posso viver esse tipo de vida? Queridos, a única forma, e eu quero dizer isso, a única forma é você trabalhando as pequenas coisas, o sermão do monte no teu coração. Jesus nos ensina como vencer isso, porque Ele diz como vencer isso. Ele diz como você vence isso, e talvez o que nós vamos entrar semana que vem sejam as 5 posturas do coração tão insignificantes diante dos homens e com tanto valor diante de Deus. Tanto valor diante de Deus que Ele disse, se você fizer isso, eu vou te recompensar. E você pensa, mas o homem não recompensa isso, mas Jesus recompensa. Ele recompensa porque Ele sabe que o que Ele está trabalhando de você é interno e não externo.
A graça de Jesus te basta. Vamos colocar em pé, queridos.